Vamos então dar início a essa próxima sessão, convidando a subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Estado do Rio de Janeiro, senhora Ana Asti. O diretor de Saneamento e Grande Operação da SEDAI, senhor Daniel Okumura. Perdão. A professora do Programa de Pós da UFRJ, senhora Estela Neves. O professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro e diretor do Comitê de Bacias do Médio Paraíba do Sul, senhor José de Arimateia. O diretor-presidente da Rio Mais Saneamento, senhor Leonardo Regueto. E para moderar esta segunda mesa, nós convidamos o jornalista especializado em gestão de sustentabilidade, senhor Danilo Maeda. Lembramos que perguntas podem ser encaminhadas a qualquer momento pelo QR Code, também pelo link dos que nos assistem ao vivo. E passo então os trabalhos para o senhor moderador. A palavra é toda sua. Bom dia, obrigado. Agradeço aqui na pessoa do André o convite, uma honra, um prazer estar aqui de novo com vocês. Agradeço os participantes aqui da mesa também pela presença, estamos ansiosos aqui para ouvir e aprender com vocês. Como o tempo já está avançado, eu vou ser bastante breve aqui na abertura, para a gente ter tempo de mais qualidade para ouvir aqui quem realmente tem conteúdo e relevância para contribuir aqui no debate. Mas eu preciso fazer aqui algumas falas, dado até a qualidade da primeira mesa, né? Recheada ali de referências filosóficas, culturais, teóricas, sociológicas. Colocaram uma barra bem alta aqui para a gente seguir, né, pessoal? Mas eu lembro que no ano passado aqui, nesse mesmo local, naquela mesmo púlpito, eu fiz uma fala na abertura do evento. E uma das coisas que eu trouxe foi uma referência muito pessoal para mim, né, teológica, sobre a presença da sustentabilidade desde tempos imemoriais. E eu trouxe na época uma referência bíblica, eu sou uma pessoa cristã, né, sobre como na teologia, desde o Antigo Testamento, você já tem ali preceitos de uma relação em que a terra é vista como um agente de direitos semelhantes aos direitos das próprias pessoas. E que se conversa com a cosmovisão dos povos originários aqui, que se entendem como parte da terra, como parte do ecossistema em que habitam e não olham para o ecossistema como um recurso a ser explorado. A gente pode fazer esse mesmo tipo de reflexão quando a gente pensa para a água, né? Que a água, nessa minha cosmovisão cristã, ela é o caminho de salvação, de redenção, de vida, né? Jesus fala que ele é a água da vida, que quem vier a ele nunca mais terá sede. E também na visão dos povos originários, como os povos indígenas aqui do nosso país, que veem os corpos d'água também como seres viventes, dotados de personalidade, de características pessoais, que fazem parte quase da família, que tem ali, né, o seu jeito de ser, o seu temperamento, e que são, portanto, dignos de respeito e de honra, né? Isso, só para a gente ter aqui um contexto, né, dada esta relação que deveria ser mais profunda entre sociedade e recursos hídricos, a gente dá um salto aqui para falar da gestão integrada dos recursos hídricos, né, que pode parecer uma conversa mais dura, mais difícil, mas é por meio da gestão que a gente consegue implementar essa intenção de tornar o recurso acessível, de uma forma equânime, justa, para todos, conforme está previsto ali em diversos documentos que a gente pode ter como orientadores do nosso olhar para o desenvolvimento sustentável. No fim do dia, a gestão integrada é um mecanismo de governança, né? Eu, como consultor de sustentabilidade, olho muito para o tema da governança e de como a gente constrói mecanismos que deem mais eficiência para os processos. E aqui é uma governança para o acesso a um recurso que não só é fundamental à vida, como já foi dito, né? Nós somos formados principalmente por água. Então, um tema urgente, inescapável, crescentemente crítico, dado os eventos climáticos extremos que já foram também mencionados aqui hoje. E quando a gente olha para a gestão integrada de recursos hídricos, me parece que existem 3 pilares fundamentais, né? O primeiro é a questão da equidade social, ou seja, do acesso ao recurso. Então, essa é uma prioridade. Gestão não se trata apenas de eficiência econômica, mas de garantir o objetivo final do acesso
A eficiência econômica, claramente, né, para que a gente consiga alavancar esse acesso, e a sustentabilidade ecológica, ou seja, né, essa relação saudável e perene para o longo prazo com o ecossistema no qual a gente habita. E o desafio parece ser traduzir esses 3 princípios em ação concreta. Quando a gente olha aqui para o Brasil, existe um monitor que o governo brasileiro fornece sobre o quanto que a gente está como país atingindo ou não dos ODS. E para o ODS 6 da água, tem ali um item específico, que é o 6.5, que fala sobre a ampliação da gestão integrada de recursos hídricos. E a ANA faz ali um acompanhamento sobre o quanto que o país está conseguindo ou não avançar e caminhar na direção do atingimento desse ODS. São 4 indicadores que estão ali contemplados numa escala de 0 a 100. Não vou dar todos os detalhes, mas o nosso desempenho varia entre 53 e 71. Então, são 4 indicadores dentro dessa faixa razoável, intermediária, sendo que a gente já está na metade do caminho, né? Os ODS foram estabelecidos em 2015 e o prazo para o qual a gente se comprometeu com essas metas é 2030. Estamos no meio do caminho, com o desempenho, na melhor das hipóteses, razoável, em termos de gestão integrada, que é o mecanismo pelo qual a gente consegue entregar acessibilidade a esse recurso. E aí eu coloco uma pergunta para a fala inicial de vocês, que é: como a gente pode avançar como país na integração da gestão e do acesso aos recursos hídricos, de maneira que a gente consiga atingir os demais objetivos propostos ali dentro do ODS 6 de água e saneamento. Vou começar aqui pelas mulheres e por ordem alfabética dentro desse subgrupo. Pode ser, Ana? Não, maravilha. Então vamos fazer por ordem alfabética, eu gostei. Bom, gente, primeiro agradecer, André, pelo convite, né? A gente fica muito feliz de poder estar participando. Eu achei interessante quando esse convite foi feito, porque nós estamos exatamente trabalhando o tema das cidades azuis. Quando estivemos juntos, né, junto com a SEDAI, na COP, Secretaria de Ambiente, SEDAI na COP, a gente estava exatamente conversando com a OCDE sobre esse tema das cidades azuis, né? E como é fundamental o recurso hídrico, como, né, você estava exatamente falando, como fonte de vida, de desenvolvimento econômico sustentável para toda a sociedade. E aí nasce essa ideia de cidades azuis. Mas aí eu queria dizer, André, que não existe cidade azul se não existe cidade verde, né? Porque é através das soluções baseadas na natureza que a gente mantém a saúde e a segurança hídrica das nossas cidades e do nosso estado, enfim, dos nossos territórios. Então, são temas que são completamente conectados, são verdes e azuis, né? E aí, a gestão integrada ela é fundamental, porque como ele é um recurso que provê toda a sustentabilidade, seja para alimentação, seja para o uso realmente, né, para o abastecimento da população, a água ela precisa ser tratada e pensada através dos seus usos múltiplos e através de todos os atores que estão ali conectados. E o Rio de Janeiro e o Brasil como um todo, né, e a Ana faz um trabalho espetacular nesse sentido, tem um sistema de integração dos diferentes atores que é super avançado, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro a gente recebeu, semana passada, o Fórum Nacional de Comitês de Bacia, que estava exatamente discutindo todas as ferramentas e o que existe, né, sendo desenvolvido nos diferentes estados. O Rio de Janeiro, com as suas 9 bacias hidrográficas, tem 9 comitês que têm uma atuação exatamente integrada que conecta os usuários de água, conecta a sociedade civil, como o Firmino estava falando, conecta as prefeituras e conecta o governo do estado. Então, esses espaços de concertação, que a gente chama carinhosamente de Parlamento das Águas, são os espaços onde exatamente são debatidos os investimentos prioritários para serem feitos em recursos hídricos, né? Cada comitê de bacia tem o seu plano de bacia, todos têm uma conexão direta com o INEA e a Secretaria de Ambiente, né, através de convênio, onde esse recurso hoje da outorga, né, da cobrança pela água, é administrado através de um fundo estadual, que é o Fundri. Então, além do Fundo da Mata Atlântica e além do FECAM, que é o Fundo do Meio Ambiente, existe um fundo de recursos hídricos. E esse recurso, o destino desse recurso é dado através dessa concertação que acontece em cada uma das 9 bacias hidrográficas, né? Então, é extremamente estratégico que esses atores que estão no território tragam as demandas e tragam exatamente qual é o gargalo e onde a gente precisa estar trazendo o investimento
investimento. Então, realmente, o que acontece no Brasil e o que acontece na gestão de recursos hídricos, até, enfim, na tomada de decisão do investimento, é algo que é muito único aqui do nosso país, né? E é claro que isso só acontece porque existe essa coisa, nem sempre, né? São as mil maravilhas, existe muito debate, existe muita discussão, mas essa concertação ela é fundamental para que todos se sintam parte do processo. Né? Esse Parlamento das Águas ele é fundamental para que realmente a política que vai acontecer no território, ela aconteça e gere resultados, porque não basta a gente fazer o debate. Esse debate ele tem que, como o Tiago estava falando aqui antes, ele tem que descer para o nível da ação, e a gente tem que fazer a mudança no território, na cidade azul e verde, vou começar a chamar assim. Então, por exemplo, né, a gente tem aqui do nosso lado o Daniel Okumura, que para mim enfim, um grande cara que desenvolveu um projeto incrível quando a gente foi fazer o trabalho, né, da despoluição do Guandu. Daniel é hoje diretor na SEDAI, né, Daniel? Mas Daniel, ele trouxe uma perspectiva diferente para esse olhar do território. E aí a gente começou junto com a SEDAI, Governo do Estado, Comitê de Bacia, municípios, a pensar de forma integrada uma solução para o Guandu. À época, lá atrás, a gente vinha vivendo o problema da geosmina, né? Que a gente, graças a Deus, né, nos últimos 2 anos já não vive mais. E a solução, ela não era uma única solução, como hoje a gente vive no debate do leste da Baía de Guanabara, que ainda sofre de escassez hídrica. Não é uma única solução, são várias soluções. E a solução veio por meio do projeto, de alguns projetos desenvolvidos pelo Comitê de Bacia, veio por meio da ação da transposição da água do Guandu para o Lagoão, que foi um projeto desenvolvido lá pelo Daniel e pela equipe dele, né? Veio pelo trabalho, né, que foi feito à época com todas as sondas, né, para a gente poder trazer tecnologia para mudar o ecossistema. Todo o projeto que foi feito aí via INEA, do desassoreamento do Rio Queimados, a unidade de tratamento de rios que foi implantada, o Sanear Guandu, que é esse trabalho que vem sendo feito com os municípios e o Comitê Guandu do saneamento rural na região, que diminui em 17% a poluição da região da Bacia do Guandu. Hoje, com a concessão, a estação de tratamento de esgoto que está sendo implantada em Queimados e que vai sanear 100% da área urbana de Queimados e Japeri, o que significa uma redução de 80% da poluição que chega à bacia através do Rio Queimados. Então, a gente vai ter nos próximos 3 anos uma bacia com uma qualidade ambiental completamente diferente do que a gente tinha há 2, 3 anos atrás. Isso acontece porque a gente tem um comitê de bacia que está fazendo diálogo, trabalhando os projetos através do Fundri com os seus membros, sejam eles os usuários, a sociedade civil, os municípios, os órgãos do Estado, porque a gente tem a companhia e os usuários que estão ali, no caso, né, a gente na região do Guandu tem a SEDAI, que está ali com a sua estação de tratamento de águas, a gente tem as ações do órgão fiscalizador em conjunto. Então, é uma série de atores que precisam trazer para a prática, trazer para o território a consolidação de ações concretas. Em relação, então, a essa questão da integração, hoje a gente vem desenvolvendo um projeto que o Tiago chegou a falar aqui antes, que é estratégico para a gente, que é o Plano Estadual de Segurança Hídrica. É um plano que vê até 2043, então é um plano que tem que pensar os próximos 20 anos. Nos próximos 20 anos, a gente deve sofrer muito a influência das mudanças climáticas, né? Então, quer dizer, a gente precisa ver o tempo e, no tempo, o que a gente vai ter de mudança. A região do leste da Baía de Guanabara é uma região muito delicada, é um capítulo especial desse plano, porque a gente precisa realmente ter a consciência de como, no tempo, a escassez hídrica vai afetar aquela região. E aí a gente só vai ter uma solução, se for uma solução que integre os municípios da região, que integre a SEDAI, que integre as concessionárias que estão na região, né, que integre também a própria ação do governo do Estado. Então, são uma série de atores que, refletidos nesse plano de segurança hídrica, vão pensar os próximos 20 anos do Estado, em especial dessa região. Então, a verdade é que, sozinho, nenhum desses atores consegue resolver problemas na escala que são os problemas ambientais.
As escalas são enormes, exigem competências diferentes, né? Muitas vezes a gente quer atuar numa área, não, mas isso é competência do município. Então, peraí, vamos trazer todo mundo para a mesa, vamos sentar aqui, vamos resolver. E é sempre esse estímulo que o Tiago vem dando na gente na Secretaria de Ambiente, trazer para a mesa para a gente resolver. A parte agora, hoje, estou vendo aqui nossa superintendente de resíduos, né? Resíduo é uma área hoje que conecta extremamente com água e energia, e é uma área hoje que a gente só vai vencer os desafios que existem no Estado se a gente conversar e dialogar com os municípios e trazer soluções conjuntas, investimento do próprio Estado também, além dos investimentos municipais. Então, quer dizer, é uma ação que a gente vem realizando em conjunto e a integração é a base disso. Agora, essa integração exige, sim, que existam esses atores institucionalizados que deem segurança para esse trato e para esse debate, né? E aí, mais uma vez, a gente se apoia muito nas ações com os comitês de bacia, que têm os seus planos de bacia, que têm as suas ações organizadas. Quando a gente fala, por exemplo, você falou do ODS 6, a gente fala da perspectiva de pensar uma Agenda 2030 no Estado, né? Quando a gente chegou em 2020 na Secretaria, não existia ainda esse debate sobre a Agenda 2030. A gente tem a Aspase aqui, que trabalhou a Agenda 21 como ninguém, conhece a Agenda 2030 como ninguém, e a gente não tinha isso claro na Secretaria ainda. Criamos um projeto, que é a Rio 2030, que é para pensar essa Agenda 2030 até 2030. O ODS 6, ele é um dos ODS fundamentais aí. A gente está montando um observatório para entender os principais indicadores, como estamos hoje, como é que a gente vai estar para acompanhar esses próximos 7 anos. O Estado está chegando atrasado nessa agenda, nesse sentido, né? Porque é uma agenda que já deveria estar sendo trabalhada desde 2015, então a gente está chegando atrasado, mas a gente chegou. E para a gente é fundamental a integração não só das secretarias de Estado, mas dos outros atores que fazem parte desse processo, né? Os organismos internacionais, as concessionárias, quer dizer, os municípios, todos eles fazem parte da construção dessa agenda. Então, a gente tem hoje um decreto, que é o decreto que criou a Rio 2030, e essa, por exemplo, quando a gente fala dos comitês de bacia, eu sempre olho para a Arimateia, porque a Arimateia tem aí mais de década nessa área, né? Eu sou novinha comparado com a Arimateia. E quando a gente vai falar de Agenda 2030, a gente tem que sim olhar para os comitês de bacia, a gente tem que olhar para os planos de bacia, porque está tudo ali, né, Arimateia? Ali você já tem um conteúdo de planejamento trabalhado, estruturado com toda a sociedade que vale ouro. Os planos de bacia que existem hoje valem ouro. E ali a gente tem todos os ODSs. Né? Então, existem as ferramentas, existem os planejamentos, a gente não precisa criar do zero coisas, porque já tem muita coisa criada, muita pesquisa feita, muito conhecimento acumulado. O que a gente precisa é do que você falou lá no início, que é essa integração. A partir do momento que a gente pega o conhecimento científico, entende o que já existe criado e integra os atores para que exista vontade política e exista a capacidade técnica para a execução, a gente vai mudar. E a mudança do Rio de Janeiro vai vir através do meio ambiente, pode ter certeza. Obrigado também por ter cumprido o tempo. Eu acabei não comentando aqui sobre a dinâmica, né, pessoal, mas cada um de nós vai ter aqui 12 minutos para suas falas. Se a gente conseguir ser diligente com esse tempo, vai sobrar um tempinho para as perguntas ao final aqui do painel, então peço aí a colaboração de vocês. E já passo aqui para a Estela fazer a sua fala inicial. Alô? Bom dia. Eu queria muito agradecer aos organizadores o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês e também a oportunidade de ficar muito contente, muito esperançosa com tudo o que a Ana nos contou agora. Você falando que para você a cidade são verdes e azuis, eu me lembrei de um texto do José Eli Veiga, onde ele diz que a sustentabilidade é turquesa. Então, que é a mistura dos verdes e azuis. Então, nós estamos numa perspectiva muito bonita e muito positiva. Eu queria um pouco falar com vocês, compartilhar com vocês umas reflexões que vêm do meu trabalho nos últimos anos sobre governança das águas. E nesse termo, a gestão integrada dos recursos hídricos tem um papel central. Mas
o ponto de vista, o ponto de análise da gestão dos recursos hídricos é um pouquinho mais amplo, porque a gente incorpora políticas públicas e reflexões sobre elas que estão indissoluvelmente ligadas à questão da gestão integrada dos recursos hídricos. Então, pode parecer, enfim, um pouco escolar, mas eu vou começar desde o panorama internacional. Qual é o nosso contexto internacional? O contexto internacional, para a nossa discussão aqui, ele não é muito bonito, ele é composto por inúmeras crises, inúmeras não, a crise climática, nós estamos em estado de emergência climática, nós estamos num estado planetário de crise ambiental, de crise hídrica e, sobretudo, de crise de paz. Esse contexto, né, de interrelação de múltiplas crises é um chamado à ação para todos nós, para cada cidadão, para cada indivíduo, não só instituições, mas para cada indivíduo. Por quê? Não só porque nós estamos cada vez mais vulneráveis e cada vez sobre um risco mais severo em relação ao nosso presente, em relação ao nosso futuro. Mas esse chamado é também porque nós somos, como espécie, responsáveis. Não à toa, há alguns anos atrás, a Associação Internacional de Geólogos propôs que se nomeasse uma nova época geológica, o Antropoceno. Por quê? Porque se chegou à conclusão de que o perfil geológico da Terra e o seu destino está agora, irremediavelmente, sob a influência da ação humana. E esse processo já vem de muito tempo, uma parte dos geólogos concordou, a outra disse que não, porque isso era um assunto geológico, então tinha que ter provas geológicas de que o homem estava interferindo e estava mandando no destino geológico da Terra. E faz poucos anos, esse processo é longo, né, foram achadas evidências num lago do Canadá. Né, elegeram 12 pontos que poderiam ilustrar essa interferência humana e se escolheu um lago pequeno, profundo no Canadá. Sabe qual é a marca humana que se inscreveu na geologia da Terra? O plutônio emanado da detonação das 2 primeiras bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Então, a gente inscreve a cara da nossa espécie por meio de um processo destrutivo que é absolutamente fundamental reverter e substituir por um processo de proteção, de cuidado, de reconstrução para nós e para as gerações futuras, como disse o nosso moderador, não só da espécie humana, mas de todas as espécies vivas, né? Como um ato de respeito e responsabilidade junto à vida. Bom, aí já foram 5 minutos da minha fala, eu vou acelerar, mas esse contexto eu acho que é fundamental dizer. No Brasil, nós temos uma moldura institucional que é complexa e pouco conhecida para a gestão integrada das águas. A gestão dos recursos hídricos é uma área de política em si, muito articulada à política ambiental, à área de política ambiental, mas há pelo menos outras 4 áreas que interferem decisivamente com a gestão integrada de recursos hídricos. São elas a área de meio ambiente, a área de saúde, a área de desastres e segurança hídrica, a área de saneamento e a área de energia, que é uma poderosa e silenciosa força motriz das políticas interferentes na água, né? E que a gente tem muito pouco contato. Na área de recursos hídricos, nós temos os estados, os comitês de bacia, a ANEEL, o ONS, mas o pessoal da energia nunca fala muito, e, entretanto, eles são um poderoso ator com controle sobre a qualidade e quantidade de águas no Brasil. E essas diversas políticas públicas, cada uma tem a sua trajetória, tem a sua história, e elas constituem um sistema de governança das águas que não é formalizado, que não é coordenado, é um sistema de fato. A coisa funciona assim, pouco conhecida, com mais ou menos laços, com mais ou menos encapsulamentos de áreas,
E é preciso que a gente se dê conta dessas articulações e que a gente dê a isso uma coordenação de modo a conduzir as políticas de uma forma que elas atinjam os objetivos que a gente precisa atingir para o presente e para o futuro. E no Brasil nós estamos num momento de reconfiguração e reconstrução dessas políticas. Desde a última década, desde os últimos 10 anos, nós vivemos um processo de mudanças drásticas em várias áreas de política pública, mas em particular em todas essas áreas que interferem na governança das águas. E na área da ciência política há um consenso quase, né, majoritária a contribuição dos pesquisadores de que essas mudanças drásticas significaram um processo de desmonte dessas políticas, né, de desconstrução dos caminhos que elas vinham seguindo desde a sua implantação. Então, são alguns caminhos bastante consolidados, como, por exemplo, a política ambiental, que já tinha quase 40 anos de história de construção ininterrupta, outras mais jovenzinhas, mais frágeis, como a política de saneamento, que teve seu primeiro marco de política pública em 2007, já começou com mudanças em 2016, quer dizer, cada uma com a sua trajetória. E esse processo de desmonte, ele foi suspenso no início desse ano, né? E nós temos agora um quadro que é um quadro de olhar para ver o que é que foi mudado, que mudanças têm que ser avaliadas e reavaliadas para uma reconstrução e para uma reconfiguração à luz do interesse público. Então, nós estamos nesse momento, nacionalmente, nós estamos nesse momento de balanço, né? Balanço e reconstrução. E esse balanço não está muito nítido para todo mundo, porque foram muitas as mudanças ao mesmo tempo, né? Então, para a questão das águas, né, o que nos interessa nesse momento, eu acho que mais do que tudo, é que tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual, quanto na esfera federal, porque todo mundo aqui já sabe que essas 6 políticas que eu falei, todas elas, elas são de responsabilidade, quase todas, né? Tem uma grande participação de coordenação compartilhada das 3 esferas de governo, né? Nós precisamos colocar a questão da água no topo da agenda governamental. E tem que ficar claro para a população que é uma prioridade das prioridades a gente conduzir a questão da água. E, infelizmente, a gente não está aí ainda. Por quê? Porque há questões mais prementes que os governos democraticamente eleitos, enfim, a gente não está ainda onde a gente queria, mas a gente precisa colocar. E se não houver uma pressão da sociedade civil, vai ser mais ou menos difícil, porque os problemas de política pública, eles disputam entre si, né, como para um show de um conjunto de rock internacional, né, para um Rock in Rio, as pessoas disputam a tapa um lugar de importância nessa agenda, né? Então, eu acho que esse lugar de importância é que vai dar para a gente a possibilidade da gente discutir o que é que nós achamos que são as prioridades. Como eu estou aqui de olho, graças a Deus, tem um cronômetro ali para dizer que eu já falei muito, eu não vou falar do que eu entendo que seja essa agenda prioritária, mas eu queria falar que, embora essa discussão ela tem que ser colocada a nível nacional, portanto, a nível federal, para todos os estados, para todos os municípios. Se a gente vai falar das cidades verdes e azuis, existe uma oportunidade imensa, imensa, de que estados e municípios levem adiante essa agenda e essa pressão de baixo para cima. Até hoje, nem os municípios, nem os estados, eu não conheço, não sou uma maga do conhecimento, mas eu não conheço um estado ou um município que já tenha ocupado integralmente o lugar institucional, o lugar de poder no sentido de poder dever e de poder fazer, de possibilidades em relação à água. Então, eu acho que essa ideia de se pensar numa agenda de segurança hídrica, porque o termo segurança hídrica é o que se coloca. A crise hídrica coloca o acesso, seja
por não viabilidade física de água, seja por não viabilidade de acesso, tem a água, mas nem todo mundo tem acesso, só uma parte tem acesso, é fundamental que a gente olhe a perspectiva de escassez como uma demanda de segurança hídrica. Só que essa segurança, ela não pode ser construída de uma maneira, digamos assim, securitizadora, porque esse termo segurança hídrica veio dessa ideia de segurança nacional, aquilo que é uma situação extraordinária, que vai pedir medidas extraordinárias e que especialistas vão decidir. Pelo contrário, a segurança hídrica que a gente precisa é uma segurança ampla, é uma segurança democrática, é uma segurança hídrica que seja discutida com todo mundo e que todo mundo fique sabendo o que é que cada um tem que fazer, qual a responsabilidade de cada um, seja das 3 esferas do Estado, seja dos organismos paritários, como os comitês de bacia, que têm um papel fundamental e que foi bastante enxovalhado nesse processo de desmonte de políticas públicas, que precisa ser reabilitado, quanto à população, que tem que sair do seu estado de compreensível perplexidade, de compreensível inação, porque não sabe nem para onde se virar, não sabe nem a quem pedir o quê, né? Para uma postura proativa, para uma postura de discussão, para uma postura de ocupar o espaço e fortalecer o espaço democrático para dizer o que é que ela quer e o que é que ela precisa e para quando. Então, tempo encerrado. Muito obrigada pela atenção de vocês. Muito obrigado, Stella. Obrigado por ter se editado aí, né, tudo que você preparou para falar, mas acho que assim todo mundo vai conseguir expor as suas ideias principais. Então vou passar já para o Daniel, para comentar um pouco aí do seu ponto de vista, mas eu queria fazer um adendo ali na fala da Stella, né, de como a gente tem um desafio na questão da segurança hídrica, que é similar a outros temas da agenda da sustentabilidade, né, que muitas vezes é trazer o futuro para o tempo presente. Então, existem riscos que se materializam um pouquinho lá na frente, agora é um pouquinho só lá na frente, né? Porque as consequências já estão sendo percebidas, vividas, e os exemplos estão aí aos montes para a gente mencionar como o futuro chegou, e ele veio no cenário mais catastrófico que a ciência já nos apontava, porque a nossa ação foi insuficiente. Mas ainda assim, a gente continua tendo o desafio de trazer para o tempo presente as consequências futuras, para que a sociedade se engaja, para que quem toma a decisão da política pública também direcione no caminho mais adequado, mais precavido. Eu não resisto. Vou só falar mais uma coisinha. Essa questão de trazer o futuro para o presente é importantíssimo, porque a responsabilidade do futuro está agora. Agora, para a gente olhar para o futuro, a gente também tem que acertar as contas com o passado. E, nesse sentido, a gente tem que responder a um passivo histórico, e, em particular, a questão do acesso à água e ao saneamento básico. A sociedade brasileira tem um passivo indesculpável. Isso tem que estar no topo da agenda, tratar o acesso à água e o saneamento como um direito humano. Bem, pessoal, bom dia. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando para todos, uma plateia bem seleta, né? E um tema tão importante que é a gestão integrada dos recursos hídricos. Vou tentar fazer aqui um link entre o que a SEDAI faz hoje e o tema da palestra, que é a gestão integrada, né? A SEDAI hoje ela é a produtora de água da região metropolitana do Rio de Janeiro, fornecendo água potável para os 4 blocos de concessão. Aqui está o Guareto, que representa Rio Mais Saneamento, e tem um papel fundamental como uma das principais usuárias de uma bacia hidrográfica, né? Eu digo uma das principais porque a gente nunca pode... Eu tenho, no meu ponto de vista, que o uso para consumo humano é essencial, mas também o uso para as indústrias, para a pecuária, para a agroindústria, para diversas outras atividades são tão essenciais quanto, porque uma não vive sem a outra. Então, aí que está a gestão integrada, né? Ela existe aí uma sinergia entre todos esses papéis. E a SEDAI, ela é um desses pontos, e acaba que é uma das que sofre mais na ponta quando não existe essa gestão integrada do recurso hídrico, né? Porque a gente sente lá na ponta como que a qualidade dessa água que chega para a gente conseguir fazer o tratamento para potabilizar essa água e distribuir para a população. Então, eu sempre digo que a bacia hidrográfica, ela começa na terra e termina no rio, lá na foz do rio. E a água é o maior solvente universal, ou seja, por onde ela passa, ela dissolve o que tem no caminho e leva essa água ao longo do seu percurso. Então, a importância do tipo de ocupação do solo, do que existe nesse solo,
a preocupação, então, ela começa no solo e não no rio, né? Às vezes a gente tem que dar 2 passos para trás e pensar, vamos resolver, vamos curar a vida do rio aqui, mas não. O rio está começando a ser degradado já na sua origem, lá na sua foz, no seu olho d'água. Então, nas suas matas ciliares, na sua forma como ele absorve essa água, para aí sim virar aquela vazão de base do rio. Então, acho que é muito importante a gente sempre ter um olhar mais amplo desse tipo de problema. E se eu fosse eleger um rio que a gente pudesse ver toda a gestão integrada de recursos hídricos acontecendo, eu elegeria o Rio Guandu, né? Porque o Rio Guandu, ele é um rio que, por si só, ele é bem diria, pequeno, bem na dele, mas virou um grande rio devido à transposição do Paraíba do Sul. Então, você já vê que a origem dele já começa num rio que transporta água aí por 3 estados da federação, né? Então, só aí você já começa a ver como que tem que ser uma gestão integrada, não só dentro do estado, mas fora do estado. E feito isso, ainda a gente tem o uso não consultivo, que é a geração de energia elétrica, que transpõe essa água para lá e gerar energia, para aí sim essa água ir para o Rio Guandu. Então, só nesse transporte já existem vários entes envolvidos, né? Estamos falando aí do Comitê de Bacia do Paraíba do Sul, estamos falando de geração de energia, estamos falando de agora o Comitê de Bacia do Rio Guandu, e ao longo do Rio Paraíba do Sul existem diversas indústrias, diversos tipos de agronegócio e diversos tipos de habitação, residência, sejam elas em ocupação desordenada ou não. Então, sorte nossa que o Rio Paraíba do Sul é um rio muito resiliente, muito caudaloso e resiliente para o quanto ele sofre, né? E feita essa transposição, ainda vem para o Rio Guandu, que tem todas as características inerentes ao nosso tipo do estado do Rio de Janeiro, que são ocupações de forma desordenada na bacia do rio, né? Existem indústrias e existem diversos outros entes. Então, essa gestão tem que ser muito bem executada, e aí nasce o plano de contingência do Rio Guandu, que já é uma das características da gestão integrada. Ali estão todos os órgãos, desde a Polícia Rodoviária Federal, se tiver uma carreta tombando na Dutra, que possa levar esse poluente até a nossa captação, até as prefeituras todas que compõem a bacia hidrográfica, e dentre outros diversos órgãos, para conseguirem fazer essa gestão, para que o principal objetivo, que ainda segundo a legislação ambiental é fornecimento de água para consumo humano, seja atingido, né? Então, a SEDAI, ela hoje está num papel, junto com o Estado, junto com a Secretaria, junto com as concessionárias, sempre desenvolvendo um papel proativo de não ser simplesmente uma usuária da bacia. A SEDAI não é uma usuária da bacia, ela é uma usuária proativa da bacia, né? Até devido à grande responsabilidade que ela tem na região metropolitana. E a gestão integrada, então, ela parte desde o monitoramento, apoio em monitoramento, apoio ao comitê, apoio à secretaria, subsídio em diversos tipos de, sejam elas tecnologias, soluções, que no final das contas o maior beneficiário vai ser a própria companhia, a própria SEDAI, né? Que ao melhorar a qualidade do seu manancial, também melhora a eficiência do nosso tratamento, diminui nossos custos em produto químico, em energia elétrica, em mão de obra. Então, você vê que existe toda essa sinergia, todo esse círculo para a gente conseguir ter o principal bem, que é a nossa água de qualidade para fornecer para a população. No campo industrial, existem diversas tratativas junto à Secretaria também para fazer a água de reuso, né? Ou seja, todas as estações de tratamento de água que estão com a SEDAI e as estações de tratamento de esgoto que já estão com as concessionárias, elas acabam por gerar o seu rejeito, né? Mas hoje não se chama, a gente não pode mais falar que isso a gente pode chamar de rejeito, e sim de uma matéria-prima que pode desenvolver uma grande cadeia produtiva do setor industrial para usos menos nobres, seja ele para as petroquímicas, seja ele para diversos outros tipos de indústria. E aí a gente está falando do lodo, do efluente, oriundo do processo de tratamento da água, e o próprio efluente do tratamento do esgoto, né, que pode ser utilizado para fins menos nobres, como os fins industriais. Então, eu acho que o papel do planejamento, da gestão integrada, seja do Estado, seja das empresas públicas, empresas privadas, dos entes, dos órgãos que compõem uma bacia, eles têm que pensar nesse ciclo de uma forma que o menos afetado seja o corpo hídrico, né? Hoje, se você for ver, o corpo hídrico ele acaba sendo utilizado boa parte do seu volume para fazer uma autodepuração do esgoto.
né? E não para utilização para água potável ou para qualquer outro fim, e sim uma parcela para você conseguir fazer diluição de esgoto, para o rio continuar tendo minimamente vida ali, para conseguir fazer ao que ele nasceu para ser destinado, que é abastecer a população. Então, fui bem breve para a gente conseguir ter 5 minutos aí de pergunta, que eu acho que também é bem interessante para o pessoal, e estamos aí à disposição. Obrigado, Daniel. Eu vou passar aqui para o José, falar aqui, né, tanto na sua ótica como professor, mas também como diretor do Comitê de Bacias, que já foi mencionada aqui, né, a atuação de vocês, então acho que já levantaram algumas bolas aí para você. E uma coisa que a gente, ouvindo aqui as falas, fica sempre refletindo, né, a gente fala, na minha abertura eu falei sobre o corpo hídrico como um agente de direitos. E nesses órgãos integrados de gestão, a gente tem vários participantes que têm a sua voz, que têm a sua representação, né? Tem quem fala em nome da SEDAI, tem quem fala em nome da indústria, tem quem fala em nome da sociedade civil. Quem é que fala em nome daquele corpo hídrico que é, portanto, um agente de direitos? É com você que eu devo falar? Talvez. Queremos nós que sejamos, né, esse porta-voz. Então, bom dia para todos, para todas. Agradecer pelo convite, da gente estar aqui participando. Dizer da felicidade, de pena que eu não contei quantas vezes a palavra Comitê de Bacias foi dita nessa manhã, né? Então, isso é uma felicidade a partir do momento que você vê, depois de 25 anos, né, de uma lei da Política Nacional de Recursos Hídricos, os comitês de bacias serem referenciados, serem reconhecidos como esse agente, né, estratégico, né, na construção de políticas, de mecanismos de gestão integrada de recursos hídricos, que é o tema da nossa mesa, né? Então, eu como professor tenho que fazer uma cola, que senão eu vou ficar falando 2 horas, não vou conseguir falar em 12 minutos, né? Mas eu trouxe para a gente fazer uma breve lembrança, eu queria que passasse o slide para a gente, os fundamentos da nossa lei, porque nunca é tarde a gente lembrar disso, né? E é sempre importante que a gente consiga disseminar isso ao máximo possível. Então, dentro desses fundamentos, né, primeiro, a água como um bem de domínio público, né? A água é um recurso natural. Obrigado. A água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico. Essa lei, ela muda todo o referencial que a gente tinha em relação ao recurso hídrico. Claro, está na lei que, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. E é interessante porque, como falou a professora Estela, isso parece tão óbvio para todo mundo, né? Mas, por exemplo, na bacia do Paraíba do Sul, quem faz a gestão dessa água é o sistema elétrico, não é, basicamente, né, as companhias de abastecimento de água. Então, na crise de 2015, a gente teve que usar esse fundamento da lei para dizer, Furnas Light, espera aí que agora precisamos garantir que as pessoas bebam água, principalmente na região metropolitana no Rio de Janeiro. Então, além disso, né, a gestão de recursos hídricos deve sempre garantir o uso múltiplo das águas. Todos, dentro de uma bacia, têm o direito de usar a água como esse elemento, né, dentro do seu processo de vida, dentro do seu processo produtivo. Então, garantir o uso múltiplo com a prioridade para a dessedentação dos animais, né, e aí a gente se coloca como animais também, né, é um referencial que a gente precisa entender, né, porque não só o setor elétrico, mas também a indústria, mas também o pescador, mas também a água como elemento de lazer, né? Nós somos, temos uma herança indígena muito grande, né, e que nos faz gostar muito de água, né, gostar do rio, conviver com o rio, conviver com o nosso avô, como diz o Krenak, né, que o rio, na referência do Krenak, como se fosse o seu ancestral, o seu avô, né? E aí, acima de tudo, entender que desses fundamentos, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação dessa política e para a atuação do sistema de gerenciamento. Então, o que nós estamos falando aqui, né, é entender que o rio é o fim e que o solo é o começo, né? Então, um determinado território delimitado
como uma bacia hidrográfica, que nos traz vários problemas político-administrativos, né, porque, infelizmente, a gente não tem uma lei que determine que os municípios sejam divididos um e outro pelas suas bacias hidrográficas, e aí as linhas divisórias dos municípios cortam, fazem retas no nosso mapa esquisitíssimas, e nos dificulta muito nesse processo de gestão das nossas águas. Excelente seria se a gente conseguisse dividir os nossos municípios pelas suas bacias hidrográficas. Ficaria muito mais fácil a gestão do território e os desafios enfrentados tendo a bacia como referência. E, por fim, e muito importante, né, a questão de que a gestão de recursos hídricos deve ser descentralizada, contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Daí nascem os famosos comitês de bacias. É desse fundamento da lei que a gente surge. Deixando claro pelo legislador que é uma gestão participativa e tripartite, onde todos têm o mesmo peso no processo de participação e decisão. Então, esse contexto que a gente se encontra, me agrada muito, né, estar ouvindo aqui várias das falas que me antecederam, várias pessoas que são e foram estratégicas na construção desse sistema, como o Firmino, quero agradecer aqui também a professora Rosa Formiga, né, que nos encaminhou aqui para essa mesa. Outras pessoas, hoje a Ana, o Tiago, que fazem parte dessa construção, o quanto que a gente evoluiu em relação a isso. E digo para vocês com certo orgulho, o Rio de Janeiro, talvez depois do Ceará, seja o estado onde o sistema de gestão de recursos hídricos seja o mais evoluído do país. Para nossa desgraça. Né? Porque se nós temos tantos problemas na nossa gestão de recursos hídricos e somos um dos melhores, imagina o resto. Né? E ainda temos muitos problemas mesmos. Problemas esses que nos levam a entender essas diretrizes que a lei também nos propõe, né? Que essa gestão de recursos não pode ser dissociada de qualidade e quantidade. E é esse enfrentamento hoje que a gente vai fazendo em relação à qualidade da água, porque é o esgoto que está visualmente presente e fedendo nos nossos narizes, que a gente ainda fica preocupado. Né? Mas muito pouca preocupação e reação prática nós temos das nossas políticas públicas em relação à questão da quantidade de água. E hoje, né, o nosso desafio é aumentar a quantidade de água produzida pelo Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro é ultra dependente do Rio Paraíba do Sul. Né? Eu atuo na região do Médio Paraíba, né, o comitê onde faz a transposição das nossas águas, então parte da nossa bacia, né, ajuda a abastecer o Paraíba do Sul, que vira Rio Guandu, e outra parte abastece o Paraíba do Sul, que segue o seu curso natural, e a gente vê muito timidamente, mas muito timidamente, por parte do governo federal, por parte do governo do estado e por parte dos municípios, ações de recuperação florestal que necessariamente precisam ser feitas e se transformarão em aumento de quantidade de água. A Ana trouxe para a gente vários avanços, mas ainda são muito tímidos perante o tamanho do desafio. E aí eu coloco alguns poucos dados, porque a gente, quando fala de produção de água, a gente faz um link diretamente com a floresta. A floresta é a grande entrada de água na caixa d'água que é o solo. O solo é a nossa caixa d'água que guarda e armazena. E durante muitos anos, a gente teve uma visão equivocada da engenharia, né, que guardar água significa construir barragens nos nossos rios. Né? Sim, barragens guardam água, mas barragens não conseguem fazer o ciclo da água e o fluxo da água ter a dinâmica necessária para que a gente tenha mais água e que a gente tenha água o tempo todo. Então, daí a necessidade que a gente tem de fazer voltar o olhar, né? Tirar o olhar do leito do rio e voltar o olhar para o território, para o solo. E quando a gente fala nisso, a gente fala num outro problema, porque na nossa legislação, quem faz a gestão da água é o governo federal e é o governo estadual.
mas quem faz a gestão do território e do solo é o governo municipal. Então, esse descompasso que a gente tem leva a termos hoje no Rio de Janeiro, todos os comitês de bacias do Rio têm o seu plano de bacias, que é a Bíblia, é o nosso referencial de onde a gente quer chegar nessa gestão. Mas esse plano de bacias, muitas das vezes, só é visto por nós mesmos. Porque o município que gere o território, que impacta nessa bacia, não faz referência a isso, não tem obrigação legal de fazê-lo, e a gente tem passos muito grandes ainda para que a gente possa chegar a esse ponto. Então, a gente precisa entender, né, que a gente precisa fazer a integração dessa gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental, e aí muito bem falou o representante de Itaguaí, dando alguns exemplos, dando algumas referências, como a ANAMA, né, e a gente precisa entender essa articulação, né, com as questões do planejamento regional. E eu acho que esse espaço aqui é um espaço privilegiadíssimo para a gente poder fazer esse trato, né. Como eu disse, a articulação da gestão de recursos hídricos com o uso do solo, né? E, por fim, tudo isso que a gente faz, impacta, produz aqui, vai diretamente impactar os nossos sistemas estuarinos e as nossas zonas costeiras, e a gente tem maltratado muito essas zonas estratégicas de equilíbrio do planeta. Então, o que a gente está fazendo aqui está detonando tudo para lá. Então, sim, muita coisa a gente tem para falar, e, ao mesmo tempo, a gente precisa reconstruir essas ações, esse entendimento, né? Palavras que já foram faladas aqui, por exemplo, como soluções baseadas na natureza. Hoje, é um ponto focal, né, em todas essas estratégias. É preciso que a gente entenda, né, a importância do sistema de cobrança pelo uso da água, né? Nós temos a água como um bem de valor econômico e ela custa. E cuidar da água e produzir água custa também. Então, a gente precisa convidar a SEDAI, por exemplo, para poder conhecer um sistema que tem lá na região da Bretanha, na França, onde a empresa produtora de águas, que não é ela que produz água, né? SEDAI se fala produtora de água, mas quem produz a água é a natureza lá em cima, na bacia, mas a empresa produtora de água tratada, né, potável para a nossa dessedentação, ela financia, apoia, divulga estratégias para os agricultores, para os proprietários rurais, lá no interior das bacias, para que eles possam ter uma agricultura que seja rentável economicamente e que, ao mesmo tempo, seja ambientalmente favorável à produção de água. Nós precisamos dar esses passos. E aí tem a SEDAI hoje, tem a Iguá, tem a Rio Mais, Águas do Brasil, né, tem todas essas concessionárias que ocuparam o estado do Rio de Janeiro, nesse momento, né, da concessão dos serviços que antes eram da SEDAI, e que precisam inserir no seu processo, nos seus orçamentos anuais, nos seus desafios, na sua ESG, que é lindo falar ESG, né, na sua ESG, os problemas ambientais e a produção de água no país. Por fim, que o meu tempo já acabou, eu sou de Volta Redonda. E lá em Volta Redonda, é uma das primeiras experiências de privatização que a gente teve na história do Brasil recente. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada. Para vir ao Rio de Janeiro, eu uso a rodovia Presidente Dutra, uma das primeiras também rodovias concessionadas no país. Depois de 30, 35 anos da rodovia Dutra, eu não tenho ainda, apesar de já ter pago 30 anos por isso, uma outra pista de subida e descida da Dutra, e os problemas todos acontecem nessa dinâmica. Eu moro em Volta Redonda e a gente respira um pó preto absurdo, porque no processo de privatização e de concessão dessas áreas, não se foi incorporado as exigências ambientais ao ponto e ao nível da responsabilidade dessas empresas, que elas precisam hoje estar inseridas nesse contexto. E é o convite e a responsabilidade que eu trago, né, nesse desafio, não só a SEDAI enquanto empresa pública, mas também as outras empresas concessionárias privadas que estão atuando no Rio de Janeiro. Elas precisam de água para sobreviver, nós precisamos de água para beber. A água é o produto final delas. Então, fica aí o nosso convite para que a gente possa repensar esse sistema e esses mecanismos e para que a gente possa ter um investimento pesado na recuperação florestal. Por fim, e acabando, independente de quem vocês votaram, metade, em média, desse auditório votou no Bolsonaro e metade votou no Lula. Mas no seu discurso de vitória, antes do discurso da posse, nós temos o presidente da República que disse do desafio
de acabar com a fome, acabar com a desigualdade, gerar emprego, saúde, educação e da recuperação de 10 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil. Então, isso é um referencial do novo desafio e aonde esse desafio chega no patamar necessário para a gente ter uma melhoria do nosso, da nossa capacidade de equilíbrio e produção de água. Obrigado. Obrigado, José. Antes de passar aqui para o Leonardo, queria destacar como na sua fala, em vários momentos, fica muito nítida a questão da integração nessa agenda, né? Então, pensa na questão da disponibilidade do recurso hídrico, a gente tem que dar uns passos para trás e pensar no uso do solo, que por sua vez nos faz pensar nas questões socioeconômicas relacionadas ao uso do solo, e aí traz outros agentes que precisam ser integrados ao processo, e também a questão do saneamento. Quando a gente pensa nas questões sociais, talvez um dos grandes desafios sociais do nosso país seja exatamente a questão do saneamento, e aí com isso quero te chamar aqui também para participar do debate, Leonardo. A gente enviou também uns slides, ainda não estão na tela, se puder. Isso. Você pode emprestar, professor, o seu? Muito obrigado. Bom, primeiramente, também uma boa tarde. Meu agradecimento ao André pelo convite. Meus cumprimentos aqui aos demais integrantes do painel. E eu vou falar um pouco aqui da Rio Mais Saneamento, né, conforme já mencionado aqui, uma das empresas que assumiu um dos blocos licitados recentemente, e do nosso trabalho, o nosso propósito e aquilo que a gente vem fazendo e pretende fazer para poder contribuir com a segurança hídrica também do nosso estado, da nossa região, da região metropolitana. Bom, inicialmente, falar um pouquinho sobre nós. Nós temos como acionistas o Grupo Águas do Brasil. Ele detém 60% da Rio Mais Saneamento, tem 25 anos de experiência, é uma empresa que nasceu no Rio de Janeiro e opera diversas cidades no Rio de Janeiro. Ele tem operação fora o Bloco 3 em 15 municípios, nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E temos também como acionista o fundo de investimento gerido pela 20 Partners, com 40% do empreendimento da Rio Mais. Iniciamos a operação em agosto de 2022, portanto, temos pouco mais de um ano de operação e fomos os vencedores da segunda etapa da licitação do Bloco 3 da concessão regionalizada no Rio de Janeiro. Bom, falando um pouquinho do Grupo Águas do Brasil, o Grupo Águas do Brasil recentemente, mais uma vez foi citado no ranking do Instituto Trata Brasil como o operador dos 3 primeiros colocados no estado do Rio de Janeiro em saneamento nesse ranking, que são as cidades de Niterói, Petrópolis e Campos dos Goitacazes. Além disso, em relatório da ONU, Nova Friburgo foi considerada a 3ª cidade do país em água limpa. Sobre a fotografia que eu coloquei aí, eu não combinei com o Firmino, tá? Mas essa fotografia recente da Lagoa de Araruama, e eu não tenho mais nada que falar sobre a foto, porque o Firmino falou simplesmente tudo. Ele tem suas digitais nessa recuperação da Lagoa, que é um trabalho que, como ele disse, foi uma integração entre sociedade, Ministério Público, concessionárias, o Estado, os municípios, enfim. Não há como fazer isso de forma independente. Tá? Não há um ator que vai fazer isso sozinho. Nesse caso aqui ainda teve outra concessionária, além da Águas do Juturnaíba, que pertence ao Grupo Águas do Brasil. Então, é por isso que a gente acredita também que a Baía de Guanabara pode ser despoluída, que a Baía de Sepetiba também pode ser despoluída. Bom, nossa área de atuação, nós operamos em 18 municípios do estado e na capital, em 24 bairros na zona oeste do Rio de Janeiro, os bairros que vão ali desde Deodoro, Bangu, Padre Miguel, até Campo Grande, Santa Cruz, Sepetiba, Pedra de Guaratiba, enfim, essa região que é a zona oeste da área de planejamento 5, como a Prefeitura do Rio de Janeiro classifica. Nós dividimos a nossa operação em 4 regionais. Temos a regional da capital, em verde, a metropolitana, em azul claro, Serra Lagos, em laranja, e o norte fluminense, em azul escuro. Atendemos aí 2.600.000 habitantes.
E considerando aqui, né, a segurança hídrica, né, de que nós tanto precisamos, eu trouxe como destaque, né, para a nossa conversa aqui o nosso programa Água de Valor, que é um programa que foi criado no Grupo Águas do Brasil há cerca de 5 anos, em que o objetivo é acelerar a redução dos índices de perdas de água. Tá? Nós temos um país em que mais de 40% da água que é distribuída à população, ela é perdida. Então, assim, não há como a gente pensar em preservação de recursos hídricos quando a gente desperdiça 40% daquilo que a gente retira dele e trata e distribui. Tá? Nenhuma atividade, qualquer que seja, consegue sobreviver quando você perde aí 40% daquilo que você produz. Então, esse programa Água de Valor, ele abrange todas as concessionárias do Grupo Águas do Brasil e agora a gente está implantando em todos os municípios operados aqui pela Rio Mais Saneamento. Só uma ilustração de como nós fazemos isso, né? Nós dividimos o combate a perdas, né, em ações estruturantes e ações de combate às perdas. Aqui nós temos um mapa da área de planejamento 5, que é a capital. É uma área que tem 1.800.000 habitantes, mas equivale, em termos de território, a metade do território do Rio de Janeiro. E uma área desse tamanho, como qualquer outra área em que a gente pretende reduzir perdas, nós temos que dividi-las em setores menores para que a gente possa aí combater a perda localmente. Então, não tem como você procurar reduzir perdas atacando o problema de um município totalmente homogeneizado. Você tem que separar ele em setores menores e aí conhecer as perdas e atacá-las. Então, na capital, nós já temos mais de 30 setores de abastecimento definidos no nosso programa, em que nós já iniciaremos, a partir de 2024, ações de combate incrementais. Por que incrementais? Porque nós permanentemente combatemos as perdas, né, consertando vazamentos, eliminando ligações clandestinas. Isso é um trabalho rotineiro. Mas o Água de Valor, ele é um investimento incremental para acelerar a redução de perdas. Temos também aqui o município de Rio das Ostras, que para nós é um município muito especial, porque é um município que ele teve, até segundo o último censo, né, um crescimento estrondoso, né, de população, e é um município que no início dos anos 2000 tinha 40.000 habitantes e hoje tem 160.000 habitantes. E o sistema de abastecimento, ele não acompanhou essa evolução populacional que foi muito em função do petróleo, né? Então, nós estamos já ampliando a estação de tratamento e a captação para Rio das Ostras, já construímos uma adutora de 12 quilômetros e o próximo verão já vai ser um verão diferente, com uma cidade que hoje ela é dividida em 4 partes e cada uma dessas partes recebe água a cada 4 dias. Temos aqui Itaguaí também, que é um outro município que a gente também já setorizou e já iniciamos o trabalho. Aqui uma imagem ilustrativa das equipes, né, já mobilizadas, tanto ali Rio das Ostras como Itaguaí. Na foto de cima à esquerda, Itaguaí, embaixo, no céu azul ali, e à direita nós temos uma sinergia, um treinamento das nossas equipes da Rio Mais com outras concessionárias do Grupo Águas do Brasil, já experientes na execução desse trabalho. Temos alguns destaques do nosso projeto, são 35 anos de contrato, né? Já operamos hoje 150 quilômetros de adutoras com diâmetro acima de 1.500 milímetros, 32 estações de tratamento de água, 9 unidades de tratamento simplificado, 5 de tratamento de esgoto e 685 mil domicílios atendidos pela nossa empresa. Bom, investimentos futuros, nós em todo o período de concessão vamos construir mais 35 novas estações de tratamento de esgoto, mais 10 de tratamento de água e ampliaremos 2 estações de tratamento de água e 2 de esgoto, sendo uma de água de Rio das Ostras, que eu acabei de falar. Melhorias no abastecimento. Para os primeiros 5 anos de operação, nós vamos fazer 1.057 quilômetros de rede
de abastecimento e 976 quilômetros de rede coletora de esgoto. Só em 2024 serão quase 300 quilômetros de rede. Não existe como a gente garantir segurança hídrica sem preservar os mananciais, coletando e tratando esgoto, e sem reduzir perdas para que a gente não precise retirar desses mananciais uma água que não é necessária para o abastecimento. Em termos de eficiência operacional também, nós já firmamos um contrato no Mercado Livre de Energia e também na construção de usinas de energia solar. Tá? Então, a gente já começa uma operação com 96% de energia garantidamente de fonte limpa, e a nossa meta é chegarmos a 100% de energia garantidamente de fonte limpa. Isso daí também, além de ser o consumo eficiente de energia, né, isso também é, no final das contas, algo que se integra à redução de perdas, porque quanto menos água eu perco, menos energia eu preciso para bombear uma água que vai ser perdida. Bom, aqui tem um vídeo, não sei se ele vai disparar, mas isso tem a ver com uma despoluição de um córrego em Carapebus, um córrego da Maricota, que deságua numa reserva em que ele não vai correr aqui, desculpem, mas eu acho que o vídeo não vai correr. Mas também só tem 1 minuto e 46 segundos, então... Ah, lá, ele foi. Bom, esse córrego era uma vala negra quando nós assumimos, tá? E nós trabalhamos na recuperação de uma estação de tratamento de esgoto que desaguava nesse córrego, e hoje o resultado da natureza se recuperando a partir do momento que você deixa de agredi-la. A natureza tem essa, digamos assim, essa virtude, né? Se você deixar de agredi-la, ela consegue sozinha, às vezes, se recuperar. Por último, tem um vídeo institucional de 30 segundos do nosso aniversário de 1 ano. Vamos ver se eles... Opa, peraí. Então, vou ficar quieto aqui. 1 ano. E a Rio Mais Saneamento celebra mais de 120 milhões investidos, 38 quilômetros de redes novas e 2.000 novos empregos, além de 170 mil famílias beneficiadas com a tarifa social. Para universalizar o acesso à água de qualidade e esgoto a 18 municípios, serão investidos 4,7 bilhões. Seguiremos juntos com colaboradores dedicados e práticas sustentáveis. Rio Mais Saneamento. Você e sua água muito bem tratados. Bom, muito obrigado. Cumprido o tempo de 12 minutos. Obrigado, Leonardo. Obrigado a todos e todas vocês pela pontualidade aqui, pelo compromisso com o tempo. Fiz um pedido e vocês cumpriram a risca, foi muito bom, porque agora a gente consegue pelo menos fazer uma pergunta aqui da audiência, para a gente conseguir cumprir aqui e encerrar às 13, certo, André? Então, vamos lá. Eu tinha anotado aqui uma pergunta, e eu vou tentar juntar as duas, e aí vou pedir aqui, quem se sentir mais à vontade pode tomar a frente e responder, né? A gente recebeu 2 questões da audiência, uma delas eu entendo que já está mais ou menos respondida, que é em relação ao papel da gestão de recursos hídricos na coordenação entre setores da indústria, agricultura e abastecimento doméstico. Acho que nas falas aqui de Daniel, José de Arimateia, a gente acabou endereçando um pouco como a política, né, como a legislação já ordena um pouco essa questão da prioridade e da integração entre os diversos atores. A segunda questão recebida olha para a questão de como nós vamos melhorar o nosso sistema de água e saneamento sem investir em uma gestão responsável dos resíduos, tendo em vista a presença de inúmeros lixões que poluem nossos rios e lençóis freáticos ao longo do país. Acho que mais um ponto de integração entre diversos aspectos aí que precisam ser considerados na gestão integrada de recursos hídricos. E eu adicionaria a isso uma outra questão, de como a gente promove um maior engajamento da sociedade civil nesta agenda. Acho que foi falado aqui em alguns momentos sobre como às vezes esse é um trabalho invisível, talvez porque o essencial seja invisível aos olhos, ou porque as pessoas não se engajam tanto, né, quanto deveriam, e tem que trazer o futuro para o tempo presente. Enfim, como é que a gente pode então fazer com que as pessoas comuns se movimentem e cobrem, né, do poder público, das organizações privadas, essa responsabilização pelas externalidades que cada um produz? Então, 2 questões aqui que eu deixo aberto aqui para quem quiser tomar a frente e responder. Vou puxar aí o tema dos resíduos, né? Nós, não são 12 minutos para responder não, né?
Vou aproveitar. Brincadeira. 2 minutinhos. Esse é um dos temas prioritários para o governo do Estado, né? Nós fechamos o ano passado ainda com, depois Mariana pode me corrigir, mas com, se eu não me engano, 8 prefeituras ainda utilizando lixões, né, para depositar o seu ESU. E agora, nesse momento, nós temos 4 prefeituras ainda utilizando lixão, né? O grande desafio está no Noroeste, e a gente, Tiago falou em encerrar todos os lixões utilizados por prefeituras no ano que vem, mas a gente está fazendo uma força-tarefa para ver se a gente consegue encerrar tudo até dezembro, né? Não tem menor condição do Estado do Rio de Janeiro ainda ter município utilizando o lixão. Isso é inconcebível. A gente tem um marco legal muito claro, né? E ali tem todas as sanções previstas para a utilização de lixão. A gente tem aterros sanitários, né, licenciados, que podem receber esse resíduo. Então, o papel do governo do Estado agora é auxiliar esses municípios que ainda fazem esse tipo de utilização para entender quais são os gargalos, quais são as dificuldades e como é que a gente pode, inclusive, muitas vezes, apoiar financeiramente. Tem um programa que é o Compra do Lixo Tratado, onde o Estado apoia o município com R$40 por tonelada para a destinação correta desse resíduo, né? Então, a gente já está iniciando agora essa nova fase, aprovamos no FECAM 30 milhões para investimento na nova fase do Compra do Lixo Tratado. O primeiro município que está firmando é Teresópolis, né, onde todos acompanharam, alguns meses atrás, o incêndio que aconteceu, ainda o município que ainda estava fazendo uso de lixão, na verdade, um aterro que se tornou um lixão. Assim como a gente tem outros, né, ainda funcionando, e agora a gente tem Bom Jesus de Itabapuana, Miracema, São Fidélis, o próprio Magé, que estão também aderindo ao nosso Compra do Lixo Tratado para a gente poder efetivamente encerrar esses lixões. Mas existem sim, e esses lixões que eu estou falando são aqueles que as prefeituras relatam através do ICMS ecológico que fazem uso de lixão. Esse a gente está encerrando. E a gente tem o trabalho da fiscalização que precisa acontecer a partir do INEA, porque a gente tem muito, sim, pontos de lixo viciado, lixões que são irregulares, exatamente, Gramacho, que é uma questão que ainda precisa ser muito resolvida e que passa pela também toda a questão do plano metropolitano de resíduos sólidos, que está acontecendo nesse momento através do Instituto Rio Metrópole, que é pensar a questão do resíduo do ponto de vista da metrópole, né? Então, quer dizer, é ainda uma área muito atrasada, se eu posso dizer assim, e que a gente tem que fazer uma força-tarefa muito grande em conjunto com os municípios, né? Porque eles têm a competência da gestão do resíduo sólido, para que a gente consiga avançar e trazer também um processo de modernização, né? Então, trazer economia circular dentro desse aspecto. Hoje, por exemplo, metade de um aterro sanitário ou mais é de resíduo que poderia ser compostado e ser utilizado para a produção de fertilizantes, né? Então, hoje a gente está enterrando valor, a gente enterra valor econômico, né? Então, se a gente trabalhar cadeias produtivas dentro da perspectiva da economia circular, a gente promove uma transformação e gera muita renda e gera muito valor aqui dentro do Estado, né? Seja através da compostagem, seja através da reciclagem. Hoje a gente recicla, enfim, né, nem 3% do que a gente gera. Então, é uma área que a gente precisa trabalhar de forma muito estratégica. O governo do Estado criou o Progrid, que é o programa, né, de gestão de resíduos e economia circular. E a semana que vem, a gente vai estar realizando, em conjunto com a ANAMA, não sei se Antônio Marcos está aqui ainda, mas em conjunto com a ANAMA, uma reunião com todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro, em Búzios, para falar sobre estratégias de gestão de resíduos. Vamos receber a ABEMA, que são os 27 secretários de Estado, para debater o tema também, e vai estar acontecendo nos dias 25, 26 e 27, em Búzios, o Congresso Internacional de Resíduos Sólidos. Então, é uma área que realmente vai exigir também muita integração, né? Então, o tema integração, ele perpassa também esse tema de resíduos, e água e resíduo está completamente conectado. Só para fechar,
Quando a gente fala no marco do saneamento, a gente não está falando só de esgoto e água. A gente está falando de saneamento integrado, resíduo e drenagem, né? E aí surge um outro desafio muito grande, que é a gente pensar as favelas do ponto de vista do saneamento integrado. Então, é uma outra área em que a gente está desenvolvendo a Rocinha aí como um piloto desse processo, para a gente pensar o saneamento integrado, não apenas a água e o esgoto, mas conectando resíduo e drenagem nesse processo, um grande plano e uma grande ação conjunta integrada. Queria fazer só algumas observações rápidas. Primeiro, a questão da gestão integrada dos recursos hídricos, ela é multiescalar, tanto no espaço, no território, quanto no tempo. Então, os comitês de bacia hidrográfica, eles são fundamentais e insubstituíveis na escala territorial, de uma determinada bacia, de uma determinada subbacia. Mas há questões da água que têm que ser trabalhadas numa escala mais estratégica, tanto do ponto de vista do tempo, né, digamos, considerando a adaptação às mudanças climáticas, quanto em relação ao próprio território. O desmatamento alucinado que nós estamos testemunhando no Cerrado é capaz de desabastecer várias bacias hidrográficas do Sudeste. E não está sob o controle desses comitês de bacia. Então, a gente realmente tem que olhar essa gestão como uma articulação de várias instâncias, de pessoas responsáveis no tempo e no espaço. Quanto à participação, não existe uma fórmula, né, da boa participação, mas eu queria apontar oportunidades que ainda estão subexploradas. Primeiro, a questão da governança metropolitana. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em 2013, que a questão do saneamento era uma questão de responsabilidade conjunta de municípios e Estado. Não depende nem só de um, nem só de outro. Eles têm o mesmo status de corresponsabilidade e que os modelos de governança para dar as respostas, eles são subnacionais, porque eles têm que estar adaptados a cada realidade física e institucional. Quanto tal estado tem de água, quais são os problemas, quais são as vulnerabilidades, quais são os organismos que já existem, os atores que já estão na arena das águas. Nós mal exploramos isso ainda. Em seguida, existe uma outra determinação que vem de 2007 e em qualquer país, não é só no Brasil, uma lei instituída em 2007 é uma menina, ela é novinha em termos de processo de implementação. A Lei de Diretrizes Nacionais de Saneamento Básico estabeleceu, entre várias coisas, que a relação entre o responsável pelo provimento do saneamento, pela provisão do saneamento e o prestador de serviços, seja ele público ou privado, tem que ser estabelecido por um contrato. E quem olha este contrato, quem cuida deste contrato, de um lado é o agente regulador e do outro lado são as instâncias de controle social. Nós, primeiro, mal conhecemos os agentes reguladores que cuidam dos contratos, mal conhecemos os contratos e ainda não começamos a implementar as instâncias de controle social. Isso não foi desmontado, isso foi ameaçado, mas não foi desmontado. Então, cabe a nós olhar que espaços são esses que nós ainda não ocupamos. Isso é só para ficar um tempinho, porque a tentação de falar mais é muito grande. Perfeito, obrigado. Pessoal, quero agradecer muito aqui a participação de vocês. Acho que a gente encerra aqui essa mesa. Obrigado vocês que estiveram nos ouvindo, o pessoal que está acompanhando pela internet. Muito bom aprender com vocês, espero que a gente tenha próximas oportunidades. E nossos agradecimentos também ao senhor moderador Danilo Maeda, pela britânica e brilhante apresentação e moderação. Vamos convidá-los para uma fotografia que não podemos deixar de tirar para registrar a passagem deles pelo Cidade Verdes 2023, fotografia essa qual integra o diretor executivo do Instituto Onda Azul e realizador do Cidades Verdes, senhor André Seives.